A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo, beleza? Vamos para mais um vídeo aí? Hoje o assunto vai ser eleição e predestinação. Vou explicar um pouco sobre isso, tá? E se der tempo eu vou falar de eleição e predestinação que está alinhado com salvação, tá? Aí eu vou ler uns textos aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui ó, na tela e vou pôr a Bíblia em áudio para eu explicar algum texto, porque tá escrito em áudio e escrita, e depois eu vou ler na Bíblia, tá? Aí se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês aí, para acompanhar, se vocês tiverem ela em mãos, se tiver como pegar, aí fica mais fácil, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos dar sequência aqui. Deixa eu só ajustar aqui direitinho. Espero que tá bom, né? Não ficar torto. Creio eu que tá bom. Vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ó, para aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ó. Quer dizer que é pela vontade de Deus. Já começa aqui, tá? Não é pela vontade de Paulo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Tá? Ó, pela vontade de Deus, não é do Paulo. A vontade não é de Paulo, hein? Vamos lá. Santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vocês, graça e paz da parte de Deus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ó, quem nos abençoou, quer dizer que nós já temos todas as bênçãos espirituais, tá? Muitos de nós não tomamos posse. Nós já temos os dons. Subindo ao alto, deu dons aos homens, né? Tá no mesma carta de Efésios, só que um pouco mais à frente. Levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Quem dá o dom é Cristo. Não é homem, não é curso de teologia, não é nada, tá? Porque Pedro era analfabeto e semi-analfabeto, que eram camponeses e pescadores dos apóstolos. O único estudado ali, mais para frente, era Lucas e Paulo, né? E tinha alguns outros também, mas a maioria era camponeses e pescadores analfabetos e semi-analfabeto. Então, ó, já está declarado ali, tá? Vamos lá, dá sequência. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e como também, peraí, ó, aí, ó, em amor. É que aqui não dá para ler que vai passar. Também, ó, nos elegeu nele. Aí eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Ó, começou do capítulo 1, eu, Paulo, a graça de nosso Senhor. Agora eu estou no capítulo 4, tá? Versículo 4. Capítulo 1 de Efésios, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quem elegeu? Deus. Nele, antes da fundação do mundo. Antes da gente nascer, Deus escolheu alguns, tá? Para ser santos e irrepreensíveis nele em amor, tá? Ó, vamos dar sequência aqui. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui, agora. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou em caridade. E nos predestinou para sermos seus filhos por adoção em Jesus Cristo. Por adoção em Jesus Cristo. Segundo o bom propósito da sua vontade. Da sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, a qual nos deu gratuitamente no seu Filho amado. Aí, ó. Em quem Deus, tá vendo? Olha lá, ó. Nos predestinou para sermos seus filhos por adoção em Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou lá em João, eu dou-lhes o poder de se tornarem filho de Deus a todos aqui que crê. Quem não crê não é filho de Deus, é criatura. Quando Deus criou a humanidade, criou Adão e Eva, eles eram filhos. Só que eles perderam a condição de filho porque caíram em transgressões. Nós nascemos
pecadores, de Adão e Eva. Então, quando a gente nasce nasce pecador. Então, a gente é criatura de Deus. A gente passa a ser filho de Deus novamente, recuperando a filiação por meio da obra de Cristo na cruz. Aí Jesus é onde ele fala: dou-lhes o poder de ser filho de Deus. Quem não crê em Jesus não recupera a filiação. Então continua sendo criatura. Entendeu? Isso é o que a Bíblia diz, tá? Eu estou relatando o que a Bíblia diz. Ó, para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, a qual nos deu gratuitamente no seu Filho amado. Em quem tem a redenção, ó, vamos lá. Unção pelo seu sangue. Pelo seu sangue. A remissão dos nossos delitos. A remissão dos delitos, segundo dos as pecados. riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, nos fazendo conhecer o mistério da sua vontade. O mistério da vontade dele, de Deus. Que propôs nele para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o bom conselho da sua vontade. Da vontade dele, de Deus. Assim, de sermos para o louvor da sua glória. Para a glória de Deus, não nossa. Os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vocês estão. Tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até que Deus nos resgate como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Somos propriedade de Deus. Quem vai tomar você de Deus? Aí eu queria só deixar essa parte assim de Efésios, tá, irmãos? Não vou mais pegar aqui a escrita, não. Eu vou ler, se tiver que ler, eu leio aqui na Bíblia, tá? Aí se vocês quiserem pegar a sua Bíblia, vocês têm que ter ânimo de pegar a Bíblia. Agora eu vou tocar no assunto aqui, ó. Nós estamos falando de presciência. Aí muita gente fala assim: como é possível Deus escolher um e não escolher outro? A Bíblia diz que Deus escolhe na sua presciência, só que a pessoa esquece que Deus é onisciente. Ele olha dentro de cada ser humano, ele sabe quem vai crer, quem não vai crer. Jesus disse que ele é o autor e consumador da nossa fé, certo? Então nem a fé vem da gente mesmo, é uma fé que Jesus imputou em nós, sabendo que a gente ia responder bem a essa fé. Só que outros já não iam responder a essa fé. Entendeu? Como Deus é onisciente e olha dentro do ser humano, ele sabe quem vai responder e quem não vai. Ou quem vai, que nem Jesus fala da parábola do semeador, que a semente cai, muitos recebem com alegria, depois aí as tribulações, a pessoa desiste do caminho. Aí é onde tem o joio e o trigo. Entendeu? Aquele falso, porque o verdadeiro que entregou a vida de todo o coração, de toda a sua alma para Jesus, e crê verdadeiramente, genuinamente, olhou para dentro de si, ó, que nem eu. Quando eu comecei a ler a palavra, eu vi que eu era mentiroso, que eu era mau caráter, e é o que eu era mesmo. Eu tenho que olhar para dentro de mim e reconhecer meus erros. Isso é conversão. Agora, você não reconhece, Deus fala para você: você é pecador. Não, eu não sou pecador. Não, você é mau caráter. Não, não sou mau caráter. Você é mentiroso. Não, eu não sou mentiroso. Tá, então vai para a carta de Romanos. O que Deus fala lá? Que seja todo homem mentiroso, só Deus verdadeiro. Para que se faça a glória de Deus. Para que Deus converta o homem em bom. Lá o rico chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Ou para ganhar o reino dos céus? Cumpre os mandamentos. Já tenho cumprido tudo isso aí. Então só falta uma coisa: pegue toda a sua riqueza e dê aos pobres e me siga, e você vai ter uma riqueza do céu. Deus estava falando isso para testar o homem. Ele não, e mesmo que ele desse, por exemplo, Jó não perdeu tudo, e depois Deus não instituiu 3 vezes mais, entendeu? Então, a gente tem que entender isso daí, gente. Aí, quando você... Aí o rico fala: bom mestre. Aí ele fala: bom é só Deus. Por que me chama de bom? Ele deu o exemplo, porque ele é Deus, né? Cristo é Deus encarnado. Mas ele se desfez, como disse Filipenses, ele se esvaziou da sua divindade, se fez carne semelhante a nós.
carnais, e passou por todo sofrimento igual a gente passa. Por isso que ele sabe o que a gente passa. E ele entende. Entendeu? Quando a gente falha. Por que a gente falha? Entendeu? Para dizer que ele não passou. Então ele veio, se fez carne e passou tudo que a gente passa aqui. Entendeu? Então, a gente é mal por natureza, não é bom. Por isso que Paulo fala em Romanos, fala, na minha carne não habita bem algum. O mal, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero estou sempre fazendo. Ele está falando que tem uma guerra. Quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. E o Espírito vai te fortalecer para você lutar contra os desejos da sua carne pecaminosa. Entendeu? Aí é um processo. É isso que Paulo está relatando. Ele está falando não só dele ali, ele está falando de todo ser humano que entrega a vida para Jesus. Às vezes você quer fazer o bem, mas pela sua própria força você não consegue. Você tem que ter o Espírito Santo para ele te capacitar a fazer o bem. É o Espírito Santo que vai te levar a fazer o bem, não é você. Porque na sua força você não consegue obedecer a lei dos mandamentos, você não consegue nada, cara. Entendeu? Não é na sua capacidade, na sua inteligência, na sua força. Sabedoria do mundo é uma, sabedoria espiritual é outra. O dom, as habilidades da terra, do homem, foi Deus que deu. Mas ela é uma, a habilidade espiritual é outra. Uma pode complementar a outra? Pode. Agora, não que a do mundo vai sobressair sobre a espiritual. É a espiritual que sobressai. Com a sabedoria do mundo, o homem constrói muita coisa maravilhosa. Mas não é a sabedoria. Deus diz que essa sabedoria, se Deus não tiver a sabedoria espiritual para complementar a humana, essa é animal e diabólica, tá escrito na carta de Tiago. Leia lá, se eu estou inventando. Eu não vou dar o versículo, você tem que ler o contexto, senão você tira do versículo. E tem versículo que eu não guardo mesmo de cabeça, eu guardo mais o contexto, né? Para quem não sabe, na verdade, a Bíblia foi escrita em tábuas de pedra por Moisés e foi escrita em papiros. Não tinha versículo. E esses aí, doutores da lei, que ensinam a Bíblia nas religiões, deviam explicar isso, porque não fala. Não existia versículo, era toda corrida. O versículo foi feito na Escritura Sagrada, na Bíblia, para facilitar a leitura. Entendeu? Então, não que seja errado você guardar versículo, mas o mais importante é você guardar o contexto. Porque o versículo você pode tirar de contexto e aplicar do jeito que você quiser, distorcendo a palavra de Deus. Entenda? Agora o contexto não, você sabe a história, então você não tira do contexto, entendeu? Então é lógico que é importante guardar versículo, eu também tento guardar alguns versículos. Na Bíblia eu sei procurar onde está, mas para me guardar na mente, às vezes eu não consigo todos os versículos guardar. Falar assim, ó, tá no versículo tal, né? Eu guardo o contexto, eu sei que tá lá em Efésios e guardo a história, né? A história toda, o relato que está escrito lá é toda, de graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas aí eu vou procurar aqui, da onde está, ó, cadê, onde está isso, ó, porque pela graça sois salvos, ó, tá no versículo 8, mas eu para mim, se eu fosse falar, eu ia falar versículo 6, mas não tá, porque eu não decoro de cabeça, mas eu decoro a história, entendeu? Muita gente decora versículo, mas também não decora o contexto. Por isso que tira do contexto e faz interpretação errada. Que adianta você decorar todos os versículos e não saber, não interpretar com o seu contexto? Aí você erra, entendeu? Então vamos lá. Então, o que eu venho falar aqui, eu vou deixar a Bíblia aqui de lado, irmãos. Por que Deus escolhe? Porque uns e não escolhe outro. Não é que ele escolhe um e não escolhe outro. Ele escolhe porque Deus é onisciente, ele olha dentro do ser humano. Entendeu? Então ele sabe quem vai aceitar responder bem à fé e quem não vai. Então, por ele saber, ele já faz a escolha na presciência. O que é presciência? Ele vê lá na frente. Ele já sabe o que vai acontecer, quem vai querer ou quem não vai. Então ele faz a escolha. Sabendo que aqueles não vão aceitar, ele já tira os que vão aceitar. Entendeu? Aí a pessoa crê por fé, que é imputada através de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. A gente responde bem e ele nos conserva. Lógico que Deus vai saber, irmãos e irmãs, que você vai vigiar. Você vai tropeçar em algum momento. E Deus sabe disso. E vai, porque você tem a carne. E vai ter uma luta da carne com o espírito. Só que você vai se arrepender. Você vai voltar. Quer a prova? Davi fez o quê?
Que é uma ação tão grave, tão pecaminosa quanto a de Davi, que era o segundo coração de Deus. Então Davi não foi salvo? A Bíblia diz que foi. Mas ele arcou com as consequências do erro dele aqui na terra. Entendeu? Ele perdeu filhos, teve... os filhos estuprou, um dos filhos estuprou a própria irmã, entendeu? Teve... um dos filhos se levantou contra o próprio pai, alguns filhos se levantou contra o próprio pai, um filho brigou com o outro, a ponto de matar um ao outro, entendeu? Então foi essa espada que Deus falou que não ia sair da casa de Davi, porque o pecado de Davi foi muito grave, entendeu? Mas ele se arrependeu e foi salvo. O que dá a salvação é o arrependimento, entendeu? Se você não se arrepende, não aceita Cristo como seu salvador, você não tem como ser salvo pela sua própria força. E nem manter a sua salvação. Quem mantém é Cristo, é o Espírito Santo. É Ele que te conduz. Você tem uma vontade de ler a Bíblia porque é o Espírito que te conduz a ler a Bíblia. É Ele que te constrange. Você faz as boas obras não para ganhar salvação. Você faz por gratidão, porque por meio de Jesus você tem a vida eterna. Jesus morreu para pagar o seu pecado na cruz. Entendeu? Quando você entende isso, você daria eu sempre pego esse exemplo, que é o melhor exemplo que eu posso pegar aqui. Você daria seu filho para morrer por pecadores? Por assassino, por estuprador, por pedófilo, por esses que fazem essas maldades estrondosas? Você daria? Não daria, nem eu. Pois Deus fez isso. Tá vendo? As coisas de Deus, ela como que eu posso falar? Ela não faz sentido para a mente humana. Entendeu? Para a mente humana, carnal, não faz sentido. Entendeu? Mas se você entende ter o Espírito de Deus, você entende. Entendeu? Para você faz sentido. Entendeu? Então, Deus fala que Jesus morreu por nós quando a gente ainda era pecador. Ele não esperou você se consertar para dar vida por você. Ele te amou e deu a vida por todos os pecadores. Agora, alguns vão aceitar que Jesus deu a vida por todos, outros não vão. Outros não vão crer. Outros não vão crer que Jesus ressuscitou. Outros não vão crer que Jesus vai voltar. Tá tudo na Bíblia, mas a pessoa não crê. Entendeu? E outra, entenda também. Deus, ele não se importa com o que você acha de você mesmo. Entendeu? Ele o que ele diz sobre você é o que importa. Sobre mim é o que importa. O que Deus diz sobre mim. Não é o que as pessoas dizem, nem o que eu acho de mim. Deus não está preocupado com o que eu acho de mim. Entendeu? Porque Deus é Deus, ele é soberano, eu sou falho. Entendeu? Eu posso achar de mim coisa errada. Eu posso falar assim, eu sou bom. Tá, mas se Deus fala que o ser humano é mau, na sua essência contaminada com o pecado, você vai falar que você é bom? Jesus mesmo falou, por que me chamas de bons? Bons é só Deus. Entendeu? Nós nascemos maus por natureza, por causa do pecado. Depois, quando a gente encontra Jesus, o Espírito Santo vai fazer a gente fazer bondade. Aí nós passamos a fazer o bem. Entendeu? E habitar o bem em nós, de volta. Nós somos resgatados. Entendeu? Então, aqui a Bíblia fala, por que ele escolhe alguns? Não é porque ele escolheu algum para se perder. Entendeu? Ele escolheu porque Deus é onisciente, onipresente. Ele, na presciência dele, ele sabia quem ia aceitar, quem não ia. E as pessoas não entendem isso daí, né? Entendeu, irmãos e irmãs? Deus é onisciente, não se esqueça disso. Ele é onisciente, onipotente, ele pode todas as coisas, ele cria todas as coisas, ele faz todas as coisas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e ele sabe os nossos pensamentos, entendeu? Então não adianta você querer contestar a Deus. Aí em Romanos está escrito assim: quem é tu, homem, para contestar a Deus? Se eu quero fazer um vaso para honra e outro para desonra, o vaso quer contestar o olheiro? Tem um olheiro que faz o vaso. Como que o vaso vai falar, por que me fizesses assim? Ué, mas é o olheiro que faz. Ele pode fazer do jeito que ele quer. Eu vou fazer um outro vídeo também, dando uma explicação, né? Por que tem maldade no mundo, sendo Deus de amor e sendo Deus bom? Por que ele permite as maldades e as coisas? Eu vou fazer um vídeo assim também explicando isso, tá?
E outra, a mente de Deus, irmãos, não é igual a nossa mente. Entendeu? Não adianta, ter coisa que a gente vai aceitar por fé. A gente não vai entender aqui. Tem coisa que Deus vai nos revelar que a gente vai ter compreensão. Quanto mais você buscar, mais você tiver comunhão com Deus, com as escrituras. Buscar Deus é buscar nas escrituras e na oração. A oração é assim. Para você saber orar, você tem que ler a Bíblia. Por isso que tem um versículo que diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, nos conduz a orar como convém. O que isso quer dizer? Quer dizer, onde está o Espírito? Está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Aqui é palavra de vida. É palavra viva. Então, quando você vai para a Bíblia, aqui vai ter instrução de como você orar. Entendeu? Por que Jesus falou? Quando orardes, não fazeis de vã repetições. Ele deu como modelo o Pai Nosso para a gente orar. Não para você usar de repetição. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Você tem que saber o significado das palavras que você está orando. Para você saber que o seu Pai está no céu, que Ele é santo, entendeu? Que Ele opera através de nós, entendeu? Que Ele orando para que Ele não nos deixe cair em tentação, entendeu? Que o Espírito Santo nos dê força. Entendeu? É um modelo, não é para você ficar só orando assim, Pai Nosso que está no céu, sem significado, sem entender o significado da palavra que você está proferindo ali. Você pode orar o Pai Nosso? Pode, mas desde que você saiba o significado da palavra que você está orando ali, não é o mantra. Entendeu? É isso. Então muitas pessoas não entendem isso. Então por isso que a gente faz esses vídeos aqui, para auxiliar as pessoas. Aí tem gente que pergunta, por que você não ora? O meu livro, o meu vídeo, o meu propósito é de ensino, irmãos. Não é para orar. Tem canal aí de oração no YouTube. Você pode ver o meu canal e ver o canal de outro irmão que faz oração. Não tem problema nenhum. Desde que você saiba quem você está seguindo, né? Não vai seguir falso profeta. Que tem muitos por aí no YouTube. Para você saber quem é falso profeta ou não, você só vai saber lendo as escrituras. Para saber diferenciar. Que chama discernimento de espírito. Entendeu? Tem mais falsos profetas no YouTube do que verdadeiros. Tem os verdadeiros? Tem, mas tem mais falsos. É igual nas religiões. Entendeu? É igual assim, irmãos. Entenda. Tem tanto salvo fora das denominações religiosas, como tem dentro. Quando eu critico as denominações, eu critico porque Deus não criou denominações. Deus não criou a igreja de pedra. Deus não habita em templo de pedra. Mas isso não quer dizer que às vezes alguém que vai nesse tempo de pedra, que ele está perdido. Às vezes ele está enganado, entendeu? Porque Deus fala em Apocalipse que tem povo dele lá dentro. Sai daí, povo meu, para não ocorrer no pecado deles. A luz não pode ser conivente com as trevas, com o engano. O certo não pode habitar com o engano. Mas às vezes por inocência, pela pessoa, que nem diz Isaías, né? Que diz assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Entendeu? Por não ler a Bíblia, eles são enganados. Alguns estão lá porque querem seguir os falsos profetas mesmo, que estão atrás de riqueza, sorte no amor, tudo essas coisas aí, né? Mas outros estão lá buscando sinceramente Deus de coração, mas por não dedicar às escrituras, são enganados, são manipulados. Entendeu? Mas no final dos tempos, os anjos do Senhor vão tirar essas pessoas de lá. Agora eu te pergunto, vai subir quem? A igreja de pedra para o céu ou os salvos? Quem é que vai subir, irmãos? Deus vai levar a igreja de pedra? A igreja somos nós, entendeu? Deus vai nos levar, aquele que crê na obra de Cristo na cruz, entendeu? Então, entenda, quando às vezes, por exemplo, que é um pastor? Um pastor verdadeiro, ele pode estar fora de uma denominação ou dentro. Só o que está dentro de uma denominação ainda não entendeu que pastor não é uma pessoa que ensina em denominação. Pastor é um dom dado por Cristo, não é um cargo. Pastor é um dom dado por Cristo. Esse pastor é quem guia para a palavra, quem guia para Cristo. Isso é pastor. Tanto faz ele ser um pastor que frequenta a denominação, quanto não. O fato dele frequentar a denominação não é o que faz dele um pastor. Entendeu? Não é porque ele está lá no púlpito pregando que ele é um pastor. Ele é um pastor porque Cristo deu esse dom. Mesmo que esse pastor não esteja dentro de uma igreja de pedra, ele é um pastor. Se ele guia você para a palavra com a verdade, sem distorção, ele é um pastor. Ele está te direcionando para Cristo.
Entendeu? Então, às vezes ele é um pastor, não porque ele está lá, mas ele não entendeu ainda o significado da palavra pastor. Às vezes ele está de coração sincero lá dentro, mas ele está enganado, ele ainda não descobriu. Ou então ele se finge também. Aí tem que ver, aí quem vai julgar é Deus, não sou eu. Entendeu? Por isso que às vezes eu escuto pastor, aí as pessoas se confundem. Você fala contra as religiões e você fica seguindo o líder religioso. Porque no YouTube, por que eu sigo no YouTube e não sigo nas denominações? Porque eu sei que denominação não veio de Deus e que tem muito engano lá. E eu não posso questionar lá dentro. Porque aí o líder religioso você veio aqui para ensinar ou para aprender. Aí vai ter contendas de palavra. Entendeu? E o homem de Deus, a palavra diz que não convém o homem de Deus contender. Entendeu? Ao homem herege, está em Tito isso. O homem herege, depois de uma ou outra de uma situação, evita-o, porque o tal está pervertido e peca, entendeu? E está em si mesmo condenado. Então, evita-o, não fica contendendo com ele. Não entre em contendas de palavras, a palavra já fala. Você, quando eu tento me explicar sobre uma pessoa que está distorcendo o que eu falo, é para explicar, não é para contender com a pessoa. Quando eu vejo que a pessoa não tá querendo contender, aí eu falo, tá bom, esquece, Deus te abençoe, com licença, eu saio fora. Entendeu? Porque não adianta você contender com esses caras. A mente dele já está cauterizada naquilo. Ele está com aquela mente naquele entendimento. E ele não vai abrir mão daquilo. Entendeu? Quando uma pessoa, ela ainda conversa, te escuta, ela pode não concordar no início, mas ela te escuta, tudo bem. Mas tem um que não quer te escutar. Quando você vê que a pessoa não quer te escutar, pode ter certeza que a mente já foi cauterizada. Entendeu? Então não adianta, você vai debater à toa. Você vai gastar saliva. Entendeu? Não adianta você debater com essas pessoas. Você deixa lá e ora por ela. Se ela ainda tiver salvação, é Deus. Vai agir. Se não tiver, já era. Não tem como. Não é você que salva, é o Espírito Santo. Não adianta você querer forçar a pessoa a empurrar o seu entendimento à força. Agora, quando eu estou no YouTube, eu escuto o pastor lá, de denominação. Aí eu pego. Se o que ele estiver falando, eu posso aceitar ou não. Se tiver de acordo com a Bíblia, eu aceito. Se não tiver, eu jogo fora. Lá no YouTube eu posso questionar. Porque o pastor está lá na televisão, ele não está aqui. Então ele não vai poder falar para mim, você não pode questionar. Entendeu? Aí o que ele fala, se tiver de acordo com a palavra, independente dele frequentar a denominação, eu aceito, tomo posse do ensino dele. Se não tiver de acordo, aí eu jogo fora. Agora, se eu tiver numa denominação, eu não posso questionar o pastor, porque eles não admitem. Entendeu? E a palavra fala, julguei os espíritos para ver se provém de Deus. Que nem todo mundo que fala que é de Deus vem de Deus. Porque há muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Provai os espíritos, julgai. Se aquela pessoa não é julgar para mandar a pessoa para condenação, que só Deus pode fazer. É julgar o que ela diz, as atitudes. Se provém de Deus ou não. Entende? É isso. Entendeu? Aí as pessoas confundem. Ah, não julgueis para não ser julgados. Meu, eles distorcem, tira do contexto. O julgamento que você não pode fazer é de mandar a pessoa para condenação, porque você também é pecador, você também é falho. Como é que você vai falar? Você vai para o inferno. Entendeu? Teve um vídeo meu que eu falei, se a pessoa não se arrepender, o destino dela é o lago de fogo. Não fui eu que falei, eu repeti o que Jesus falou. Aí veio uma falar que eu mandei a pessoa pro inferno. Eu não posso mandar ninguém pro inferno, eu sou pecador, cara. E quem sou eu? Eu não sou juiz. Juiz é Deus. Entendeu? A pessoa que não entende o que a gente fala e distorce as conversas. Entendeu? É isso. A pessoa não estuda direito as escrituras e vem querer falar para você que você tá condenando os outros. Quem sou eu para condenar alguém? Eu sou tão falho quanto, né? Eu estou no caminho de melhorar, né? Graças a Deus eu sou uma nova criatura, me converti a Cristo, não vivo em pecado, mas eu peco eventualmente, eu falho, como qualquer um que vive na carne. Quem diz que não tem pecado é mentiroso, entendeu? Porque você vive no corpo contaminado ainda. Você só não vive em pecado, pecando com frequência. Você não vive na prática. E quando você peca, você se arrepende, você fica triste, você confessa a Deus. Entendeu? O outro que não tem o Espírito Santo, ele não se entristece. Ele fala, eu sou pecador mesmo. Acontece, é da natureza humana, é o discurso dele. Esse nunca tem o Espírito, nunca foi salvo esse homem que fala isso. Posso pecar à vontade, que Jesus já morreu, já pagou na cruz. Entendeu?
E tudo, se eu resisto o pecado, se eu faço boas obras, eu faço porque Deus me conduz a fazer, não sou eu, não vem de mim. Na minha carne não tem bem algum, gente. Ela está contaminada. O bem que eu faço vem do Espírito Santo. É Ele que me conduz a fazer o bem, não sou eu. Tudo vem de Deus e volta para Deus. Nada vem de nós mesmos. A pessoa não entende isso daí, cara. Ela acha que vem dela. Ah, eu faço boas obras. Ó, Deus, me dá aqui minha salvação, porque eu ajudei os carentes, eu fiz doações, eu andei na justiça, eu andei na verdade. Então ela está se justificando a si própria. Sendo que é Deus, em Cristo, Cristo que nos justifica. Entenda, não vem de nós. Vem do Espírito da verdade. Entendeu? As pessoas não conseguem captar isso, entender isso daí. Algumas, né? Não estou dizendo todas, tá? Então, para terminar, irmãos, predestinação, Deus escolhe na presciência dele. Deus, ele enxerga, a pessoa tem... Quando você lê as escrituras, essa história, ainda mais essa história de predestinação, você tem que ter em mente que Deus é onisciente, que Deus enxerga o futuro, você não enxerga. Entendeu? Isso vai estar no mesmo vídeo que eu vou fazer daqui a pouco, porque Deus permite o mal, sendo Ele Deus de amor. Você tem que saber diferenciar o amor do ser humano com o amor de Deus. São dois tipos de amor diferentes, não é a mesma coisa. Entendeu? Se você não fizer essa distinção, você nunca vai entender. Você vai falar que Deus é mau. Entendeu? E se você não entender, não ler o Antigo e o Novo Testamento, você só entende o Antigo pelo Novo e o Novo pelo Antigo. Não adianta você ler fora de contexto o Antigo Testamento e ver uma coisa lá e falar, Deus é mau. Porque aí você tirou do contexto. Você não terminou o raciocínio de Deus. Você não leu tudo. Entendeu? Aí você está tirando conclusões precipitadas. E você vai julgar a Deus? Que você é a criatura. Você se acha no papel do juiz. Isso Satanás fez, né? E se deu mal. Quer se colocar no lugar como se ele fosse Deus. Agora, a criatura quer contestar o Criador? Se você não entende, creia em Deus mesmo assim. Depois ele vai te abrir o entendimento. Na hora você não entende, mas pode ser que depois você entenda. Se você não entender aqui, você vai entender lá. Entendeu? A fé é isso. É você ser guiado por fé, sem ver. Você não vê nada, mas você crê. É uma escolha de cada um, entendeu? Por isso que Deus escolhe alguns, entendeu? Porque Deus, na presciência, Ele sabe quem vai aceitar e quem não vai a fé. Entendeu? Não é porque Ele destinou algo para se perder. Deus é amor, como é que Ele vai destinar a pessoa para se perder? Quando fala que Deus destinou alguns para perdição, é na presciência. É que Deus viu que a pessoa não ia crer. Ele olhou dentro da pessoa. Não é que Ele destinou de propositamente, eu vou fazer uma pessoa para ela ir para a perdição. E não é assim. Ele fez o ser humano para todos serem salvos. E chegar ao conhecimento da verdade. Jesus morreu por todos. Mas Ele só vai salvar muitos. Ele não vai salvar todos. Por quê? Porque as pessoas não querem aceitar. Não é Ele que não quer que a pessoa aceite. É a pessoa que não quer. Entendeu? Ela luta contra. Então o Deus é onisciente. Ele sabe que a pessoa não vai querer. Ele enxerga dentro da pessoa. Entendeu? Ele não escolhe porque assim, não, eu resolvi amar esse, igual a história de Isaú. Amei Jacó e odiei Isaú. Por que Isaú e Jacó não tinham nem nascido ainda? Como é que Deus já odiou Isaú? Porque Deus é onisciente, Deus já sabia todo o proceder de Isaú, as obras erradas que ele ia fazer e as obras de arrependimento de Jacó. Deus já sabia que Jacó ia aceitar. Por isso que Jacó significa trapaceiro. Aí depois Deus muda para Israel, porque depois de Deus abençoar Jacó lutar para Deus abençoar ele se transformou, ele se arrependeu dos seus erros, entendeu? Das suas coisas erradas e se transformou em Israel, entendeu? É isso, entendeu? Deus sabe quem vai querer se arrepender e quem não vai, entendeu? Por isso que Deus escolhe, já antes da fundação do mundo, Deus já sabe, entendeu? E isso vai ficar mais claro quando eu fazer o vídeo porque Deus sendo bom, ele permite a maldade. Veja esse vídeo aí que vocês vão entender tudo, tá? Se vocês querem entender para entender e não para questionar o Criador, aí beleza. Agora se você quer continuar questionando a Deus, aí o que eu falar não vai adiantar para vocês. Vocês não vão continuar com as mesmas ideias, entendeu? Agora se vocês querem entender, eu vou dar
uma explicação plausível para você entender isso. E por que que eu sei? Porque eu estudo, eu busco comunhão com Deus, entendeu? Não sou melhor do que ninguém, não sei mais do que ninguém, apenas eu me debruço, me humilho diante do Senhor, eu busco entender o Senhor, o caráter dele, por que que ele faz certas coisas, porque ele permite. Eu procuro estudar para saber, para não fazer pré-julgamento de um Criador. Como que eu vou fazer pré-julgamento de Deus, eu, a criatura? Não, como é que pode? Entendeu? Por isso que Deus escolhe, porque ele sabe que a gente vai entender. E os outros não vai querer. Entendeu? Então esse foi o vídeo, tá, meus irmãos? Muito obrigado. Expliquei a presciência. Eu não sei se vocês entenderam o porquê que Deus escolhe uns e não escolhe outros. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus chama todo mundo, mas alguns querem ser escolhidos. Alguns querem aceitar a obra de Cristo na cruz. Alguns querem crer. Não quer crer. Deus não obriga, porque Deus deu o livre-arbítrio. Deus não pode ir contra a lei que ele estabeleceu. Entendeu? Se a pessoa não quer crer, ele não obriga. Entendeu? Aí a pessoa faz a escolha dela. Entendeu? Deus escolhe porque ele já sabe quem vai crer e quem não vai. A pessoa, ela faz as escolhas dela. Entendeu? Então é isso. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas. Se tiver alguma dúvida, quem tem o meu WhatsApp, comunique-se comigo, pergunta. Quem não tem, na área de comentário, envia o comentário, quando eu puder eu leio e mando a resposta para vocês na mesma área de comentário, ou faço um vídeo explicando, tá bom? Quem não entendeu. Porque o meu trabalho é esse, eu não fico chateado não. Se você tiver dúvida e quiser perguntar, se eu souber a resposta, vou sentir o maior prazer em responder. Tá bom? Não vou fugir. Agora, se eu não souber, eu vou falar, essa resposta ainda tem que estudar mais um pouco, né? Não sei, né? Eu sou humilde para reconhecer, eu não sei de todas as coisas, né? O que eu sei, eu falo, né? Tá bom? Compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Fui, até o próximo.